Como é que foi o seu processo de conversão? Você é filho de pastor, mas você em algum momento teve um encontro com Jesus. Como é que foi? Você lembra? Olha, Você lembra o dia, assim? Eu não me lembro o dia, né? Mas na minha juventude eu tive muitas experiências com Deus, né? E eu acredito que uma experiência que eu tive com Deus que marcou a minha vida, eu penso que ali foi a consolidação do que Deus estava fazendo em mim. Foi quando, eu já compartilhei isso com vocês, num culto onde Deus levantou um cara com uma palavra profética, e a partir da palavra profética desse homem de Deus, desencadeou um processo de avivamento. Não é? Um processo de avivamento. Ali eu vi mesmo... Aqui em Bragança mesmo? Aqui em Bragança. Aqui na Assembleia de Deus, que meu pai era pastor. Eu nunca te contei isso? Eu lembro. E começou a profetizar. Santa Ceia. Isso foi tão forte que parece que a imagem está na minha mente. É mesmo? Todo mundo sentado, ele se levantou. Todo mundo sentado, ele dirigiu o coral. E aí ele era um homem muito espiritual, conectado com o céu 24 horas por dia. Dirigente do coral. Exatamente. E ele olhava para uma pessoa, Deus revelava para ele. Raio-X. Os jovens fugiam dele. Os jovens... Não, tá chegando. Olha, o irmão Joãozinho tá chegando, entendeu? Irmão Joãozinho, não? E ele transbordava amor. Não era aquela coisa assim... Acusadora. Não. Era assim, ele transbordava amor, né? E tinha um sorriso assim. E eu me lembro como se fosse hoje. Era um culto de Santa Ceia, domingo à noite. O coral ali, não sei se tinha cantado ou ia cantar, ele ficou em pé. Ele ficou em pé, levantou a mão assim e começou a entregar uma palavra profética. Assim, séria, muito séria, né? E aí, quando ele entrega aquela palavra profética, todos nós fomos impactados. De repente, meu pai não sabia o que fazer, porque formou-se uma fila. Assim, uma fila de pessoas para confessar o pecado. Você está brincando? Aí as pessoas queriam confessar o pecado. Meu pai falou com os pastores e disse, olha, vamos... Mas queriam confessar para quem? Para a igreja. No microfone? No microfone. Eles queriam contar. Assim, tamanho foi o temor que tomou conta, assim, da congregação. E aí aquele choro, aquele choro de arrependimento. Aí meu pai ia ouvindo as pessoas. O que você quer falar? Aquilo que não era necessário, ele não deixava. Aquilo que ele achava que era pertinente, pode falar. Aquilo que não era, aí meu pai, com sabedoria, foi administrando aquilo e o pessoal falando, errei, eu menti, eu pequei, eu namorei, dei uns amassos na minha namorada, eu estou arrependido e tal, e foi indo. E aí, de repente, começou a haver batismo com o Espírito Santo. Gente batizada com o Espírito, crianças assim, ó. Eu vi criança ser arrebatada e voltar com uma revelação que fazia muito sentido com tudo. Sim. Entendeu? E aí foi indo. E é interessante, minha mãe, até pouco tempo atrás, lembrava bem disso, as minhas irmãs ainda lembram, que começou então aí um despertamento que ninguém mais queria, por exemplo, ensaiar. Eu lembro que os jovens se reuniam para ensaiar, para cantar. Porque tinha muito essa cultura do coral, né? Terminava em 3 horas de oração. Meu Deus. Eu lembro que a gente estava assim, na rua com meus amigos ali, e aí eles diziam assim, vamos orar? Aí eu ia para casa de um deles, a gente passava 3, 4 horas orando. Eu orava com o Marcelo, que também hoje é pastor, nós orávamos 1 hora todo dia, a gente saía da escola, olha só, eu estudava no Casper Libero, e aí nós saímos da escola, ia para casa, 1 hora de oração. E nós ficávamos lá orando, eu e ele. Nós orando lá, orando. Assim, durou um tempo esse avivamento. Todo culto era um mover de Deus. Todo culto, você queria ir na igreja, queria estar na igreja, entendeu? E toda a casa tinha oração, assim, o negócio era oração. Todo mundo queria orar, e foi quando eu fui orar na casa nesse período que eu fui orar na casa desse profeta. E no caminho foi quando ele me parou e disse, seu pai vai morrer. Eu fiquei assim, meu pai vai morrer? Seu pai vai morrer. E você vai usar as ferramentas do ministério que ele vai deixar. Eu tinha 17 anos. Né? Quando ele falou assim, ninguém entendeu muito bem. Não é? Tava que nem os discípulos ouvindo Jesus. Que coragem, hein? Que coragem entregar uma profecia dessa. E aí, quando eu cheguei lá na casa dele, a mulher dele também tinha
mesmo fogo profético, né? Cheguei lá na casa dele, né? Para orar. Nosso lance lá o jogo lá era orar. Aí nós orando. De repente a mulher dele começa a falar uma língua estranha, bonita também, e diz assim: jovem, eis que eu vou te levantar nesta nação para usar como eu usei um dos homens do Novo Testamento que está na galeria dos heróis da fé. Eu falei, caramba, tem um jovem aqui que Deus vai usar pra caramba. Eu não pregava nessa época nada, né? Eu falei, pô, tem um jovem aqui, tinha vários jovens lá, né? Aí quando terminamos de orar, tempo tremendo na presença de Deus, ele olhou pra mim assim e falou, mesmo profeta, você entendeu a mensagem, Josué? Eu falei, entendi. Tem um cara aqui que Deus vai tomar ele, meu, e eu tô maravilhado. Aí ele disse, esse cara é você. Aí eu pensei, pô, mas eu não prego, não entendeu? Amém. Falei, amém. Então ali eu acredito. Foi um despertar. Que foi assim uma consolidação do que Deus já vinha fazendo comigo. Que Deus já vinha. Esse é um tempo que eu guardo mesmo. Eu penso que ali aflorou tudo de Deus na minha vida. Ali foi muito interessante.